Bom dia! Bom dia para você, como você está nesse dia 29 de junho, como você despertou nessa manhã. Eu espero que tudo lhe vá bem, eu espero que a graça do Senhor esteja sobre ti, e as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada amanhecer, e por isso somos felizes, por isso nos alegramos em Cristo, por isso entregamos a nossa vida ao Senhor a cada amanhecer, entendendo que Ele fará o melhor por nós nesse dia. E hoje é um dia especial, um dia qual o Senhor decretou vitória sobre a minha e sobre a tua vida. Recebe essa vitória do Senhor nessa manhã, recebe o Espírito Santo de Deus sobre a tua casa, sobre os teus projetos, teus propósitos, que Deus possa trazer respostas nessa manhã, que Deus possa trazer respostas para o teu problema, para a tua causa, para o teu projeto, que Deus é um Deus de resposta, Deus é um Deus que traz a resposta necessária nessa manhã, amém? E hoje estamos aqui no capítulo 20 do livro de Juízes, o penúltimo capítulo desse livro, a qual nós estamos fazendo essa campanha, o penúltimo dia dessa campanha, entendendo que Deus grandes coisas fez nesses 21 dias, entendendo que Deus entregou para nós grandes aprendizados, grandes lições e muita graça para fazer esses 21 dias do livro de Juízes, um livro forte, um livro a qual traz um peso espiritual muito grande, um livro a qual nem é tão simples de estudar, né? E com 15 minutos muito mais difícil ainda, mas o Espírito Santo tem dado graça para tirar o básico, tirar o principal da manhã, do dia, para entregar a todos os nossos corações. Vamos lá, capítulo 20 vai dizer assim, versículo 1. Então todos os filhos de Israel saíram e a congregação se reuniu como um só homem, desde Dan até Berseba com a terra de Gileade, junto ao Senhor em Mispa. Versículo 6. E peguei a minha concubina e a cortei em pedaços e a enviei para todas as partes da região da herança de Israel, pois a indignidade e a loucura foram cometidas em Israel. Eis que vós, todos os filhos de Israel, dá-me aqui o vosso conselho e a vossa orientação. E todo o povo se ergueu como um homem, dizendo: nenhum de nós irá para a sua tenda, tampouco algum de nós tornará para a sua casa. Porém, isso será o que faremos em Gibeá. Nós subiremos por um sorteio contra ela. E versículo 12. E todas as tribos de Israel enviaram homens por toda a tribo de Benjamim, dizendo: que iniquidade é esta que vocês fizeram? Agora, portanto, entrega-nos os homens dos filhos de Belial que estão em Gibeá, para que possamos levá-los à morte e lançar fora o mal de Israel. Entretanto, os filhos de Benjamim não quiseram atentar à voz dos seus irmãos, os filhos de Israel. Versículo 16. No meio de todo esse povo havia 700 homens canhotos escolhidos, cada qual era capaz de arremessar pedras à largura de um fio de cabelo e não errar. Versículo 18. E os filhos de Israel se levantaram e subiram até a casa de Deus, e pediram conselho a Deus e disseram: qual de nós subirá primeiro à batalha contra os filhos de Benjamim? E o Senhor disse: Judá subirá primeiro. Versículo 23. E os filhos de Israel subiram e choraram diante do Senhor até o anoitecer. E pediram o conselho do Senhor, dizendo: devo subir novamente em batalha contra os filhos de Benjamim, meu irmão? E o Senhor disse: sobe contra ele. Versículo 27. E os filhos de Israel consultaram ao Senhor, pois a arca do pacto de Deus estava ali naqueles dias. E Finéias, o filho de Eleazar, o filho de Arão, ficava de pé diante dela naqueles dias, dizendo: sairei eu novamente em batalha contra os filhos de Benjamim, meu irmão, ou devo cessar? E o Senhor disse: sobe, pois amanhã eu os entregarei na tua mão. Versículo 35. E o Senhor feriu a Benjamim diante de Israel, e os filhos de Israel destruíram dos benjamitas naquele dia 25.000 homens. Todos estes desembainhavam a espada. Versículo 36. Assim os filhos de Benjamim viram que foram feridos, pois os homens de Israel deram lugar para os benjamitas.
porque confiaram no que estavam deitados em espera, os quais haviam posicionado ao lado de Gibeá. E os homens que ficaram deitados em espera se apressaram e investiram contra Gibeá. E os homens deitados em espera se aproximaram e feriram toda a cidade ao fio da espada. Graças a Deus por essa palavra. Versículo capítulo 20 do livro de Juízes nessa manhã vai nos trazer a continuação do relato de ontem da violação da mulher, da concubina do levita. Então o levita vai até os maiorais das tribos e pede conselho o que devem fazer, se eles iam se prostrar diante da atrocidade que a tribo de Benjamim fez, ou se eles iam à guerra. Então os anciãos decidiram por bem ir até Benjamim, a tribo de Benjamim, e falar com eles para que eles tirassem o mal de meio de Israel, tirassem aqueles filhos de Belial, tirassem aqueles malfeitores, para que as outras tribos pudessem matá-los e extirpar o mal do meio deles. Mas a tribo de Benjamim não aceitou. A tribo de Benjamim preferiu se colocar em guerra contra seus irmãos do que tirar o mal que havia no meio deles, tirar aquele mal que estava ali incrustado no meio da tribo de Benjamim. Veja, aqui nós temos uma lição nessa manhã. Muitas vezes a gente prefere guardar o mal dentro de nós do que ter a possibilidade de tirá-lo. Muitas vezes nós gostamos de guardar aquele pecado de estimação do que se entregar a Deus para que esse mal saia. Então aqui foi algo assim meio que parecido que aconteceu nessa manhã, nesse relato. A tribo de Benjamim preferiu ir à guerra, se posicionou contra as outras tribos para que ninguém tocasse naqueles filhos de Belial. Eles se uniram de uma tal forma, houve uma união entre as tribos de Dan até Berseba, como diz no capítulo 20, fora Benjamim, todas as outras tribos se uniram, né? E Benjamim também se fechou entre eles, se uniu, ele aderiu àquele mal. Benjamim aderiu àquele mal estava já incrustado, já estava corrompida a tribo de Benjamim, provavelmente, porque se nós não queremos que o mal saia do nosso meio, é porque esse mal nos alegra de alguma forma, esse mal nos faz bem, esse pecado que cometemos nos faz bem de alguma forma a nossa carne, e assim era a tribo de Benjamim. O fato deles terem violentado aquela mulher até a morte, o fato deles quererem violentar aquele homem, é o fato de que a tribo de Benjamim estava corrompida. Então eles se uniram contra as outras 11 tribos para que aquela corrupção continuasse dentro deles. E aqui, então, e a tribo de Benjamim era conhecida por ter muito homens canhotos e muito bom de guerra, homens que tinham uma visão muito reta, homens que trabalhavam muito bem a sua ferramenta de guerra, a funda com a pedra. Eles tinham uma visão em alta distância, então eles eram muito poderosos em guerra, por isso, a tribo de Benjamim. Só que nesse tempo, aqui, esse relato provavelmente aconteceu no princípio do livro de Juízes. Aqui na Bíblia fala que foi, já estamos no final, mas isso aqui dá uma indicação que foi no princípio, porque eles sobem para questionar a Deus, eles vão até Finéias, o neto de Arão, que era o sumo sacerdote na época, onde a Arca da Aliança ainda estava ali, a Arca do Pacto ainda estava presente no meio das tribos. Então eles vão até Finéias e perguntam: quem de nós deve subir primeiro? E Deus responde que suba Judá primeiro contra Benjamim. Então Judá vai à guerra contra Benjamim. Judá perde. Então eles vêm chorando a Deus novamente, eles sobem até a Arca da Aliança, sobem até o sumo sacerdote novamente, eles vêm chorando ao anoitecer e perguntam: Deus, eu devo continuar subindo contra o meu irmão? Eu devo continuar guerreando contra o meu irmão? Ou o Senhor quer que nós paramos contra essa guerra? E Deus disse: sobe contra ele, porque eles tinham feito uma atrocidade, eles se uniram com o mal, então eles tinham que pagar como o mal seria pago, né?
eles se uniram, eles tinham se entregado àquela corrupção. Então Deus queria extirpar a corrupção do meio de Benjamim também. E aí eles vão à guerra novamente e eles perdem novamente contra a tribo de Benjamim. Então eles entram em jejum, diz a palavra do Senhor. Eles entram em jejum e eles entram em choro e eles vão novamente a Deus. Devemos subir, Senhor. Devemos subir contra nosso irmão. Eles ali ofereceram, diz o versículo 26, eles jejuaram, choraram, assentaram-se diante do Senhor, ofereceram ofertas queimadas e ofertas de paz e esperaram uma resposta de Deus. E ali o Senhor respondeu, a partir do jejum e da oferta queimada que eles deram, o Senhor recebeu, entregou, amanhã eu os entregarei na tua mão. Amanhã vocês vão vencer a tribo de Benjamim, pode ir. E ali nós vemos que eles foram à luta contra Benjamim, foram à guerra, mas eles tiveram uma outra estratégia dessa vez. Eles reuniram-se para a guerra e chamaram o povo de Benjamim fora da cidade, fora do local de guerra, de uma forma a qual eles posicionaram muito dos homens deitados à espera, estavam esperando para serem atacados, e Benjamim não sabia dessa espera, dessa estratégia. Sabe, Deus dá estratégias para a gente vencer o nosso inimigo, e a estratégia aqui do povo dos benjamitas foi ficar deitado à espera. Enquanto o inimigo pensa que você está deitado prostrado, você está deitado à espera. Deus está dando estratégia nessa manhã para nossas vidas. Deus está dando estratégia para nos deitarmos, ou seja, nos posicionarmos numa posição a qual o inimigo pense que nós estamos derrotados, porém nós estamos à espera que o inimigo apareça para se levantar e atacar. E foi dessa forma que o povo das outras tribos venceram os benjamitas. Se deitaram no meio das matas, se posicionaram esperando os benjamitas passarem. E quando eles passaram, eles atacaram, passaram por caminhos a quais eles não esperavam que ali havia homens. E de repente, quando eles consideraram que a guerra estava vencida, os benjamitas, o povo das outras tribos de Israel se levantaram e atacaram os benjamitas, e ali eles destruíram a todos, bem dizer, a todos os benjamitas. E aí diz da palavra do Senhor que 400 homens fugiram e foram até as rochas dos benjamitas, porém o resto da cidade foi destruída. Não sobrou nem animais, nem homens, foram todos mortos, todos destruídos. Então Deus deu uma estratégia para o povo de Israel para vencer o seu irmão. Naquele momento que era posicionado como inimigo, era posicionado como inimigo corrompido, um irmão corrompido, um irmão que estava destruindo a nação, um irmão, ali uma fruta podre no meio da nação, no meio das outras frutas. Veja que se deixarmos uma fruta podre no meio de uma fruteira, ela vai corromper a todos. Então aqui Deus agiu de uma forma a qual aquela fruta podre saísse do meio da nação. Deus ainda deu uma possibilidade para eles, para os benjamitas, de tirar a fruta, jogar fora, mas eles não quiseram, eles preferiram lutar, eles preferiram batalhar, eles preferiram ir à guerra, eles preferiram ser quase extinguidos do que tirar a corrupção do meio deles. Então, nessa manhã que nós possamos ter essa palavra de Deus para nossas vidas, que nós possamos nos reerguer na presença de Deus, que nós possamos nos adeitarmos e esperarmos o momento certo de atacarmos o nosso inimigo, que nós possamos usar das estratégias que o Espírito Santo tem colocado na nossa mente e que nós possamos vencer mais um dia das nossas batalhas diárias. Que Deus abençoe seu dia, que você tenha um dia de expectativas maravilhosas, sinta-se abençoado por Deus nessa manhã e que o Espírito Santo coordene a sua manhã, a sua tarde, a sua noite. Deus abençoe o seu dia.